obrigada. Uma boa noite. Estou emocionada. Sentimentos de amor, sentimentos de carinho, de ternura, de afabilidade, de doçura em que nós nos envolvemos. Então, eu estou, assim, muito feliz de estar aqui. E vou aproveitar, eu vou ficar do lado de lá, porque eu tenho, assim, pouca idade, só 76, e daquelas pessoas que têm aquele negócio de dor dos quartos, você já ouviu falar, né? Então, isso é de estimação. Então, a gente fica um pouco em pé, que agora eu estou bem, já passei, estou ótima, mas mesmo assim, eu vou ficar do lado de lá, porque se eu precisar sentar, eu estarei aqui, mais próxima. Tá? Então, eu gostaria de comentar hoje, o agora, o momento. Através de todo o meu estudo, a minha pesquisa, eu volto aqui no meu passado, no trabalho de cura do Zezinho. Naquela época, pela nossa simplicidade, ou pela nossa falta ainda de conhecimento, nós entendíamos que o médium curador era aquela pessoa endividada e que ele precisava trabalhar para a sua lei de evolução. Hoje, através de toda a minha pesquisa, eu diria que aquele trabalho, naquela época eu não entendi, não compreendia a grandiosidade daquele efeito. Hoje eu compreendo. Nós, almas em evolução, toda e qualquer irradiação, toda e qualquer vibração, desejo, emoções de ódios, de raiva ou de vingança, esses fluidos, eles interpenetram em nós e nos causam doenças, enfermidades, dores. Então, esses fluidos agressivos que são enviados pela mente humana, pelas nossas imperfeições, naquela época eu não entendia, não compreendia a grandiosidade do trabalho do Zezinho. Então, eu vi milhares de vezes a sua retirada dos fluidos para fora, aonde ele exteriorizava através das materializações os fluidos doentes, as enfermidades em que ele trabalhava. Mas eu não compreendia essa parte científica daquele trabalho. A grandiosidade de pesquisa em que ele nos mostrava a olho nu a retirada da doença, da enfermidade, das toxinas guardadas nos nossos corpos pelas gerações e gerações, pelo tempo, e nós contaminados com esses fluidos, quer de outras vidas, quer dessas vidas atuais. Nós tínhamos então as doenças e as enfermidades. E aquele aprendizado hoje eu levo esse aprendizado para todos os médicos e digo a autocura. Nós temos necessidade de tirar de dentro de nós as toxinas, tirar de dentro de nós as doenças, as enfermidades, que nos são colocadas como aperfeiçoamento da alma, a evolução do ser. Porque, segundo a doutrina dos espíritos, nós não temos o karma, que é comentado, falado. Por quê? Porque o karma é aquilo que a pessoa vem e precisa passar. E a doutrina dos espíritos vem nos falar que nós estamos em evolução. E essa evolução de cada ser, nós nos melhoramos a cada dia, a cada hora, a cada momento, retirando de nós as imperfeições. A mediunidade é um meio, um dos maiores meios, a grandiosidade do Criador, que nos permite nos curar. E o exemplo do trabalho do Zezinho, que hoje eu compreendo,
que hoje eu entendo perfeitamente aquele trabalho, mas naquela época eu olhava, né? Para nós era algo, sabíamos que curava, que aliviava, mas não entendíamos a maneira científica da comunicação dos espíritos, de toda aquela equipe que trazia os remédios, buscava os remédios no ar, materializava, colocava nas pessoas, retirava todo aquele fluido doente. Então, eu vou dizer que vou continuar pesquisando esse grande trabalho. A Revista Espírita, ela fala muito disso, do grande trabalho. Então, hoje, nós, médiuns, espíritas e trabalhadores, precisamos nos dedicar à autolimpeza fluídica do nosso corpo. Não deixar que as toxinas oriundas das formas de pensamentos, desejos e emoções venham nos causar dores e sofrimento. A mediunidade, ela vem em nosso auxílio para nos curar. Sempre. Não esqueçam disso. Zezinho é uma forma de estudo e de pesquisa. Não esqueçam disso. Orem e aproveitem esse aprendizado. E quero falar das casas espíritas. Nós mudamos de ideia, de pensamentos e de atitudes. Naquele período de 80, 90, eu entendi a necessidade de valorizar as nossas casas. Que elas fossem limpinhas, arrumadinhas, ajeitadinhas, floridas, pintadas. Era um sonho. E também a doutrina dos espíritos. Trabalhei muitos anos dentro da obra básica. Mas hoje, adiante de toda a minha pesquisa, de 40 anos, trabalhando e questionando, porque eu sou questionadora. O que dá certo, o que não dá certo, o que pode, o que não pode, né? O que realizamos, o que não realizamos, porque doutrina espírita é isso, é o questionamento. E hoje eu avalio o que é que deu errado, o que fizemos que não deu certo. Porque as colocações que nós tentamos trazer naquele período foi aquilo que recebemos. Eu diria que elas estavam fraudadas, modificadas na sua essência. Levei muitos anos de pesquisa, muitos anos de observação, de análise e de estudo. Estudei. Aqueles que me conhecem sabem. Cheguei a estudar 12 horas. Porque eu queria saber aonde estava o erro. Por que não conseguimos o crescimento, o aprimoramento, a evolução da doutrina e da mediunidade? E junto desta grande pesquisa, eu consegui o êxito. Eu descobri a falha, mas depois de muita dor e muito sofrimento. E eu encontrei, basicamente, dentro da obra básica, onde estava uma falha que precisava ser mudada imediatamente. Porque eu fui criada na doutrina espírita, dentro de um trabalho para auxiliar todas as criaturas. E centros espíritas, como se tinha a rezar para um, para os obsessão, eu fui criada nesse sistema. E o que esse sistema não foi bom? Porque ele faltou orientação básica. Básica. Quando nós vamos buscar Kardec na sua profundidade, ele coloca desde a época da fundação do Livro dos Espíritos
os melhores núcleos de trabalho. São de 6 a 8 pessoas. Quando um núcleo de trabalho tivesse 30 pessoas, tinha que subdividir em 2. Mas eu também não entendi. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo os trabalhos particulares. Porque toda a resposta do Livro dos Espíritos vieram de grupos particulares, reuniões íntimas de família. E ali saíram as perguntas que foram feitas para os espíritos, na Sociedade de Estudos Espíritas. Juntando esta pesquisa, fiz esta observação por um longo tempo, porque eu sou pesquisadora. Sempre coloco as minhas ideias e aquilo que acho ou entendo que precisa ser observado, passo para análise. Então, iniciei um trabalho de análise profunda, junto a um trabalho de médiuns familiares. Coloquei, então, nós, médiuns familiares, para trabalhar para a família, para os filhos, para os entes queridos, conforme nos ensina a doutrina dos Espíritos. As almas dos mortos se comunicam conosco e elas vêm até nós. E elas buscam esse socorro de manhã, de tarde e à noite. E quando nós começamos então a socorrer a nossa família, eu, Araci, comecei a me dedicar exclusivamente por um longo período à minha família. Porque todos nós, médios, sabemos que a nossa família é a mais complicada, é a mais obsedada, é a mais doente, é a mais enferma. Todo mundo é virado de cabeça para baixo, ninguém obedece ninguém. E assim por diante, não preciso nem falar muito, porque todo mundo sabe a família que tem. E dentro deste projeto de dedicação, o médium, eu, para assim, trabalhei. E coloquei também os meus amigos muito próximos. Também não deixei eles de fora, porque faziam parte da minha pesquisa. Meus irmãos, minha família, meus filhos, minhas filhas, a minha família. Coloquei eles para começarem a fazer um trabalho de ajuste interno, de evolução de si mesmo, socorrer a si próprio, retirar as suas imperfeições, retirar aquilo que estava dentro deles, os ódios, as emoções, as vinganças, os desamores, os desajustes, a preguiça. Enfim, toda esta gama de radiações que vem até nós. E por um longo tempo, eu me dediquei então nessa base familiar de socorro. Tirei nota 10, porque eu sou de tirar nota 10. Ou tiro, conta para si, por que ela não quer tirar? Porque é mais ou menos isso que ela fez. Então, me dediquei. O êxito deste trabalho foi muito grande. Baseado no ensino do Evangelho, do socorro dos nossos familiares, entes queridos, baseado no livro dos médiuns, na ensinação básica do anjo guardião, dos espíritos protetores, familiares e amigos. Então eu entendi. Porque, falo por mim, aonde eu errei. Eu não tenho medo de falar, olha a minha idade, eu não posso mais errar. Meu tempo está ali, a virada, preciso retornar. E não posso retornar sem colocar onde foi o erro. Eu me dediquei por longos anos.
E quem me conhece sabe o que eu fiz. Trabalho de desobsessão, assistência, trabalhei muito. E, de ordem geral, como eu vinha de um ensino equivocado, falava assim, os espíritos sabem do que você precisa. Deus também sabe. Os espíritos sabem. E eu aprendi uma coisa. Quem pede é nós mesmos. Sou eu que peço para os espíritos me auxiliarem, me curarem, me auxiliar na cura da minha família, retirar os espíritos briguentos de dentro da minha casa, dos espíritos maus, perversos, dos espíritos vingadores, obsessores, fascinadores, espíritos que nos querem levar à falência moral e espiritual. Então, meu trabalho foi intenso. Eu consegui isso. Consegui a paz. Consegui a felicidade do dever cumprido. Por isso que eu estou aqui. Dever cumprido. Quando um médico, ele trabalha para ele, para seus filhos, para seus netos, seus entes queridos, ele vai trazer a paz. Não será um trabalho calminho ou tranquilinho. Não. Mas um trabalho árduo e difícil, de envergadura do médico, da coragem e abnegação do médico, para socorrer os seus entes queridos. As almas que vêm no nosso lar, elas vêm pelas imperfeições e não serão curadas a esmo, sem pedir. Pedi, obtereis. Batei, abre-vos-á. Então, este trabalho de envergadura na família, eu consegui êxito nos primeiros grupos de trabalho. Porque eu era invocada e chamada pelos familiares, né? Araci, vem ajudar aqui, era obsedada, era isso, era aquilo, né? Aquela eterna necessidade de assistência à família. Eu virei o jogo. Eu ensinei como socorrer a sua própria família. Outro ponto também, equivocado, pode não me entender, mas eu não tenho muito tempo, preciso falar. Eu me dediquei longo tempo a um trabalho assistencial de auxílio aos espíritos, de obsessão, de todo e qualquer trabalho. E os espíritos inimigos, adversários, contrários à doutrina, contrários à mediunidade, contrário a mim, eles atingiram a minha família. Porque os espíritos querem parar o médium, quer parar a sua evolução, quer parar a sua missão, atinge a sua família. A nossa família é alvo. São os espíritos adversários e contrários ao bem. Então, se o médium não tiver uma estrutura no seu lar, a estrutura do nosso lar precisa ser muito maior do que o centro espírita. Ó. Por que a minha estrutura precisa ser de uma envergadura muito maior do que o centro espírita? Porque é no meu lar que estão as pessoas mais queridas, que eu mais amo, que eu sou responsável pela sua educação, pela sua melhora espiritual, para retornar à pátria espiritual. Então eu diria, para aqueles que ainda têm tempo, que o seu trabalho seja dedicado por aí 1 ano, 2, 3, em relação à família.
de atender a nossa família cai. Cai em situações dolorosas e difíceis. E somente o médium familiar pode solucionar. Você pode falar, e aí, Araci, tem tantos médios altamente poderosos? Tem. Conhecedores de grande quantidade de fluido? Sim. Só que eles não são responsáveis pela sua família. Eles são exemplo de dedicação, de trabalho, de vida. Mas para solucionar aquilo que nós dizemos dentro da nossa casa, da nossa família, que de ordem geral a gente chama de karma, e não é karma, é uma evolução. Vem esses filhos mal criados que não gostam de trabalhar, que não quer nada com nada, obsedado, fascinado, subjugado, drogado, prostituído, bebidas, drogas, o que você quiser. E nós não podemos aceitar isso como um karma. Porque a pessoa diz, eu sou espírita e a minha vida deu tudo errado. Eu compreendi a doutrina, eu trabalhei e deu tudo errado. Eu seria uma delas. Onde errei? Onde fali? O que não estava certo? O que precisava ser restaurado e refeito? Era a minha família, a base do meu trabalho. Mas naquela época ninguém falava isso. Ninguém diria isso que eu estou dizendo agora, aqui neste momento. Nós só entendíamos, você trabalha. Vai trabalhar, e eu fui bem trabalhadeira. Vai trabalhar, vai socorrer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu fui. Mas a envergadura deste trabalho faz com que os obsessores venham de uma forma gigantesca. Obsessores familiares, amigos, inimigos, vivos e mortos. Então, essa escala é muito grande. Precisa parar o crescimento, a evolução, a moral, a ética dos espíritos. Precisa parar a luz do Evangelho. Precisa parar o crescimento da doutrina dos espíritos. Não que isso não esteja no Evangelho e também dentro das obras básicas. Lá está o ensino. Mas ele está camuflado. Precisamos ler, reler, pensar e repensar para entendermos isso que eu estou dizendo aqui. Então, o médium, eu diria para vocês, dirigentes, tá? Pensa nesta proposta. Pensa, reavalia. Por que é que eu consegui corajosa, mas uma quantidade imensa, vamos por 80% dos espíritas abandonaram o trabalho porque seus lares, suas casas ficaram complicadas. Deu tudo errado. Assim, poxa vida, eu sou espírita e eu estou tudo errado, eu estou falido, eu estou acabado, eu estou virado do avesso, minha casa não está certa, meu filho está tudo errado. Então, que doutrina é essa? A doutrina é correta. O espiritismo é correto. Errados somos nós na avaliação da nossa proposta de trabalho. Eu levei anos de avaliação para entender e estudei para saber aonde eu tinha me equivocado. E li, estudei. E entendi aonde eu tinha errado, aonde eu tinha falhado e aonde eu tinha que retornar as minhas bases. Então, hoje, meus grupos de estudos,
ensinando o médium a cuidar dele primeiro. Ele é a pessoa mais importante. Porque se o médium falir, vai falir seu filho, seu filhinho, seu netinho, seu bisneto. Vai todos. Então, a mediunidade é o que vem de socorro a nós espírita. A mediunidade é o maior ponto de socorro, de alívio a nós médios. Somos nós médios que vamos aliviar nossa casa, nossos filhos, nossos entes queridos. Então, quando nós estamos aqui num grupo de estudo, nós temos que pensar em nós. Nossa, se você está sendo muito egoísta, de maneira nenhuma. Porque a hora que você está obsedado, a hora que você está acabado, falido, ela diz, é um karma, você tem que ficar mesmo assim. Ah? Não, nós não viemos para falir. Nós não viemos para perder a nossa família. Mas o que faltou para nós, e vocês não deixem, que aqui deve ter médiuns novos, os zelos, o carinho, a ternura pela sua família. A sua casa é o melhor lugar do mundo. A sua casa tem que estar higienizada, limpa, restaurada. A sua casa não é morada dos espíritos. Precisam ir para as colônias espirituais, parque de evangelização. A sua casa, o médium tem que fazer dela uma retoma de fluidos curadores, benévolos, para que seus filhos adentrarem a sua casa, seja uma verdadeira morada. E o médium, que ele manter o seu lar com a dignidade e a honra e a coragem de trabalhar. Porque eu não estou falando aqui para médium morrer em pé, não. Porque, deixa eu ver esse cara. Não estou falando isso. Levante a sua coragem. Levante a sua fé. Crê em você, crê em Deus. Chame a sua equipe de trabalho. Chame todos os seus protetores. A doutrina espírita, ela fala para todos os médicos, de todas as religiões, de todos os credos, de todas as seitas. Nós não temos barreira. Nós temos a doutrina, a liberdade de ensinar o médium a cuidar dele e da sua família. O centro espírita, a aula, a proposta do ensino, do estudo, pesquisa da mediunidade, ela é esta: estudar a obra básica. Mas o ponto fundamental da mediunidade é o médium cuidar dele. O médium não ser obcecado, nem fascinado, nem subjugado. Porque quando nós estamos fascinados, subjugados, nós não trabalhamos. Médium obsedado não trabalha. Médium obsedado tem a visão desvirtuada. Então o médium tem que receber seus protetores. Não tenham medo de quem seja o seu protetor. A evolução dos espíritos fazem com que eles mudam de roupagem, mudam de roupa, para vir auxiliar os médiuns. Então se dediquem, cuidem, zelem de você primeiro. Quando você estiver bonitinha, inteirinha, que você diminuiu as suas dores, das infecções, das irradiações, das vibrações, ou mais além, das magias, das feitiçarias, dos vodus, dos pontos feitos,
e que você tirar toda a sua dorzinha, solver esses fluidos para a sua própria cura. Porque onde que está assim, isso que você está falando agora, qualquer vibração de ódio, de raiva, de inveja, o que for, vai atingir meu perispírito. São danos, são violências fluídicas. Se meu duplo etéreo não conseguir fazer uma barreira nessas emanações fluídicas dos espíritos das almas humanas, porque nós somos maus e perversos, meu duplo etéreo não segura, vaza. E a hora que vazar, cair no meu corpo, eu estarei doente. Estarei com câncer, lepras, doenças, infecções, todo que é tipo de desarranjo físico. Porque eu deixei violentar o meu perispírito, violentar meu duplo etéreo, e meu corpo físico adoecer. Isso é ciência espírita. É isso que é ciência espírita. Ciência espírita não é o que cientistas fazem aí na matéria, isso é problema deles. Ciência espírita é eu cuidar da minha alma. A minha alma é ela que nasceu, ela que veio para mudar, reformar, sair daqui melhor do que chegou. Meu perispírito só passa por essa mutação e transmutação se o médium fizer por ele. Não cai do céu. Aí não fala assim, mas eu vou ali, vou tomar um passe. Pode ir tomar um passe. Mas vai ser sempre externo. Porque só você, médium, entra dentro de você. Só você, médium, é capaz de entrar dentro da sua alma, do seu perispírito, do seu duplo etéreo, do seu corpo físico e expulsar do lado de fora toda e qualquer doença, enfermidade, vírus ou bactérias. Então é isso que nós temos que aprender como base doutrinária. Precisamos trabalhar nessa base doutrinária para a nossa própria cura. E quando você se curar-se, você vai curar a sua casa. Vai curar os seus filhinhos, todos eles. Arranca deles a preguiça, a ociosidade, a falta de vontade de estudar, de aprender, de trabalhar, de crescer, de ter nobreza de caráter, de sentimento de alma. É você, médium familiar, que vai fazer esse trabalho. Não vai cair do céu. É isso que nós temos que começar a entender o que é a doutrina dos Espíritos. Ela é linda, ela é bela, grandiosa, mas nós temos uma dificuldade de entendê-la, porque lemos pouco, porque meditamos pouco. Queremos aprender da maneira mais fácil, mas quando vocês, médicos, que aqui tem um bocado de médicos, da minha idade mais ou menos, que já cresceram, uns estão novos de cabelo pintado, mas tem outros que já estão parecidos comigo. Tá? Então, eu digo que essa é a importância. Nós não podemos voltar para a parte espiritual falidos. Não devemos e não podemos voltar falidos. Porque o nosso trabalho
a nossa família. Quando você tiver sua família limpinha, organizada, essa mesma técnica está pronta para ser aplicada no dirigente da casa espírita. Ouviu o que eu estou falando? Porque todo o seu aprendizado está dentro da sua casa. Porque é ali que você tem a aula 24 horas de experiência dos fluidos, das irradiações, das vibrações, das formas de pensamento, dos desejos. E é isso que você vai aprender a higienizar e limpar. Depois que você fizer isso, você será um excelente dirigente. Porque você já aprendeu qual a toda a dificuldade que existe no teu lar. Porque como você vai ensinar para a pessoa que chega até você com os mesmos problemas que você tinha? E se você analisar e observar que isso que eu estou falando, por que nós espíritas perdemos a quantidade de espírita que foram para tantas e tantas outras religiões? Por quê? Porque a mediunidade, que é o ensino básico da doutrina, a comunicação dos espíritos, vivos e mortos, que vêm até nós, não foram atendidos na base doutrinária. Base doutrinária. Então é preciso retificar este erro. Se eu tirei 10, vocês vão tirar também. Para ter certeza nisso. Porque se eu tiro 10, o outro também tira. Com certeza absoluta, não haverá erro. Então é isso que vocês vão analisar, isso que eu estou falando agora, a nível de mediunidade. Vou falar outro erro também. Compulsivo, se for parar meu tempo, você me avisa. Avisa para mim, dá um toque. Ó, faz igual ele. Assim, outro erro. Que nós não podemos nos equivocarmos como médium. E eu também me equivoquei. Achar que nós podemos salvar o mundo. Achar porque nós somos médios. E eu posso entrar naqueles milhares de papelzinhos que eu vivi, tá? Papelzinho, nome de pessoa, do amigo, do fulano. E todo mundo traz para mim aquilo. Quais as consequências disso? O médium aprendiz, o médium iniciante, o médium que está desenvolvendo a sua mediunidade, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Por quê? Porque a hora que ele adentra na aura espiritual de qualquer criatura, ele puxa para ele. Puxa, é a verdade, toda aquela desgraça, todo aquele fluido, todas aquelas coisas ruins e negativas dos outros. Aí o médium fica cansado, estafado, desvitalizado, perdido, obsedado. Por quê? O médium acha que fazer caridade é isso. Entra na vida dos outros. E não pensa que vai sobrar para você? Lógico que vai. É a lei de atração e repulsão. Tudo nós atraímos. E se o médium não tiver o seu lar em primeira linha, ele libera essas energias negativas dentro do seu lar. Isso. Cuidar da vida dos outros é para médium experimentado.
gente tem equipe de trabalho, médium que aguenta uma avalanche em cima dele e ele é capaz de sair. Mas médium noviço, aprendiz, tá? Que está procurando algo de bom, ele vai sofrer. E a sua família sofrerá. Não tenho medo disso que eu estou falando aqui para vocês. Porque nós somos espíritas. E o espírita não está aqui para passar a mão na cabecinha dos outros de jeito nenhum. Nem eu. Nunca vou passar a mão na cabeça de ninguém. Porque eu estou aqui para dizer, viemos para crescer. Viemos para construir um mundo melhor. Eu sei que você pode ficar preocupado, mas é bom pensar. Faça isso que eu estou falando para você. Tá? Limpe bem você, organize, deixa você limpinho, sua equipe de trabalho, e entra na vida dos outros. Você vai ver quantos minutos você vai ficar boa. Se telefone nós recebemos dados, se fala na rua, nós conversamos com as pessoas no mercado. Ela conversa conosco e nós voltamos de quarto para casa. Imagina quando você entra de livre e espontânea vontade. Nós recebemos toda essa violência de fluido. E nós temos que tirar. Mas nós temos que ter o discernimento. Primeiro o nosso lar. Primeiro eu, meu lar. E depois o externo. Não esqueçam disso que eu estou falando. Quando esse trabalho for realizado, você terá paz. Terá a alegria de viver e a saúde. Porque eu estou falando isso? Porque o excesso de radiações maléficas, ruins, negativas, nos leva a ficar doentes, pega nosso sistema nervoso central, todas as nossas glândulas, nosso perispírito, do pretérito como físico. Então o médium tem que pôr ele bonitinho, arrumadinho, saudável, feliz, pronto para a guerra. É o guerreiro que pode sair machucado, mas se passar 2, 3 dias, ele tem que ficar em pé e retornar de novo. Isso é de suma importância. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para mim nisso que eu coloquei, que não entendeu? Nesse ponto, pode perguntar. Eu gostaria de saber como é que nós podemos seguir as suas orientações fora daqui. Bom, fora daqui, a casa espírita, ela é o seu local de estudo, de aprendizado. A sua casa, o seu lar, é o melhor lugar do mundo. Então, o que tem o médium? O médium, eu falo por mim, eu tenho minha cadeira, eu tenho meu local de prece, eu tenho meu local de oração, a minha cadeirinha, porque ali eu sinto no dor das costas e no dor dos quadros, né? Na hora que eu sinto na minha cadeirinha, a minha cadeira me agasalha e ali eu fico. Então, ali eu oro, chamo toda a minha equipe que começo por Deus, né? A energia do Criador. Rogo pelas energias cósmicas, pelas energias frutais. Peço ao grande Mestre Jesus, trago toda a ordem crística, trago todos os espíritos de todas as religiões que vem até ali. Olha que chique. Porque a família católica vem o bendito dos católicos, não vem para dentro da nossa casa? Os crentes, os evangélicos, então nós socorremos os nossos familiares e entes queridos de outras religiões, que adentram na nossa casa. Porque se você não tirar, seus filhos, você é o primeiro a fazer, eu não quero ser espírita. Eu não quero, eu não aceito. Porque os espíritos trabalham em prol do impedimento. Então eu oro, chamo toda a minha equipe de trabalho sem faniquito, sem preconceito nenhum. Mentalizo a minha filha
e chamo a minha equipe de trabalho e peço para tirar dela. Adentro a aura perispiritual e vou solvendo, desagregando, limpando, desmagnetizando os dardos, as formas, pensamento, os erros, as mentiras, falsidade, desintegro, queimo todo aquele fluido e coloco o fluido curador, calmante, relaxante, pacificador. Peço inteligência, peço fé, peço esperança, que abra os olhos à luz, recolha os espíritos. Entro na minha casa, sentada na minha cadeira, e limpo as paredes da minha casa, o telhado, as portas, a janela, o chão. Retiro todo o fluido intoxicante da minha casa. Limpo a minha casa. Restauro. Coloco o fluido curador. E assim esse trabalho ele é feito. Se o seu terreno for de 13 por 30, ótimo de você, limpe teu terreno de 13 por 30. Agora, se você tem um alqueire de terra, Deus te abençoa. Começa a limpar também o seu alqueire de terra. Se você tem 100, trabalhe dobrado. Se você tiver 1000, trabalha mais ainda. Porque a bendita, por que você quer sua terra? Você vai entregar como? Suja? Mal? Perverso? Ou você vai entregar, quer para o seu herdeiro, quer para quem for, limpinha, bonitinha, arrumadinha, como a sua casa. É isso que nós temos que fazer. Médium tem que trabalhar pelos seus filhos. Você tem guias e protetores? Tem? Então tá ótimo. Se tiver 4, 5, 10, você fala assim, olha aqui, eu preciso salvar o meu filho. Meu filho é mal criado, não me obedece, não quer estudar, quer nada. Chama seu protetor, chega comigo no meu filho e vamos arrancar todos os obsessores que estão em volta do meu filho, entendeu? Tá, então você vai tirar. Mas se o Mauro te permitir, não sei porque tem dirigente que não permite, né? Você chega lá, você tem que cuidar da vida dos outros. Eu passei 30 anos da minha vida como médium, uma capacidade mediúnica muito grande. 30 anos. Milhares de meu trabalho de obsessão, eu trabalhei, eu fui corajosa. Sofri consequências. Bom, mas trabalhei. Então, se o seu dirigente te permite que você sentadinho aqui, quietinho, bonitinho, educadamente, receba os seus protetores, socorra o teu filho na mesa mediúnica, está perfeito. Mas vocês que têm aquele dirigente que não aceita, sabe, que quer que você trabalhe para os outros, você reza na sua casa. Porque você, eu não estou aqui para falar para você brigar com o dirigente de forma nenhuma. Cada dirigente é dono da sua missão, do seu trabalho. Como você, médium, é dona da sua missão. A mediunidade é livre. Livre. Porque o dia que prenderem uma mediunidade, nós não vamos cumprir a nossa missão. Então o médium trabalha na sua humildade, na sua simplicidade, de boca fechada. Então, se o dirigente ali quer que você recolha os outros, você vai para o seu trabalho. Se dedique ao aprendizado. Faça o seu trabalho particular e íntimo dentro da sua casa. Essa é a minha instrução. Essa é a minha orientação. Porque nossa família é a parte mais importante. Você compreendeu o que eu falei? Ou ainda quer fazer uma pergunta? Compreendi, sim, te agradeço muito. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Andei um pouco afastado por causa do trabalho e por um acaso eu estou retornando hoje. Que ótimo. E muito prazer em te conhecer. Gratidão
já venho praticando muitas das coisas que você disse aqui e tenho sentido muita melhora realmente nessa casa, ela é abençoada e gratidão. Sim. Alguém quer fazer uma pergunta para que eu possa encerrar o nosso trabalho? Todo mundo entendeu, né? Tem que cuidar da família, tá ok? Aí eu vou voltar outro dia e vou virar assim, daí, você cuidou da sua família? Seus filhinhos estão menos mal criados? Seus filhinhos estão estudando mais? Estão menos obcedados? Tá? Você está falindo menos? Porque pensa numa coisa que sua espírita vem à falência moral e espiritual, não é? Eu vou perguntar, e aí, você resolveu a sua falência? Arrancou todos os seus espíritos? Levou tudo para as colônias espiritual? Essa vai ser minha pergunta próxima, viu? Se eles derem conta. Se vocês não têm nada, nós vamos encerrar. Okay? Então, vamos fazer uma prece de Araci. O que vocês acham? Deus, nosso Pai, soberano Senhor justo, suas leis imensuráveis, Senhor. E nós estamos aqui, aprendizes do bem, aprendizes, Senhor, da caridade, da ternura, da afabilidade e da doçura. Nós te rogamos, Pai amado, neste momento, permissão para adentrarmos, Senhor, ao grande fluido cósmico universal. Desejos, Senhor, todas as partículas, Senhor, universais, as energias solares, os ventos solares, as energias das estrelas, da lua. Rogo-te, Pai amado, neste momento, a partícula do seu amor, Senhor, que a partícula do seu amor nos toque, Senhor, e nos reforme, e nos dê inteligência e capacidade na alma. E rogo, templo onipotente, se abra, Senhor, esse templo de luz e de esperança. Rogo ao grande Mestre Jesus, toda a equipe espiritual crística. Rogo-te, Senhor, por todos os espíritos trabalhadores que neste momento venham até mim. Todos os elementares da água, da terra, do ar, do fogo. Rogo neste momento os elementares do vegetal, toda a energia, Senhor, dos vegetais, que venham, Senhor, com as suas essências, que tragam, Senhor, toda a energia vital, Senhor, do vegetal. Rogo pelo reino animal, Senhor, para que eles venham também até a mim e me auxiliam no meu trabalho. Rogo carinhosamente neste momento as forças espirituais que se façam presentes. E eu evoco
toda a força espiritual de mãe menininha do graduado, para que ela venha, Senhor, até a mim, ao meu lar, e recolha todos os espíritos, Senhor, que aqui adentraram ao meu lar, a minha casa espírita, e recolha, Senhor, todos eles, para que sejam levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, para que eles estudem e se preparem para novas reencarnações. Auxilia, Senhor, os médiuns falidos e caídos, para que possam cumprir as suas missões. Rogo carinhosamente a Pai João de Aruanda, a toda a equipe, Senhor, de Umbanda, que recolha neste momento todos os espíritos, todos os médicos, todos os caídos, combalidos, afligidos, todos aqueles que estão no meu lar, na minha casa, na minha família, para que sejam levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos prontos socorros e educandários. Rogo carinhosamente neste momento, Senhor, ao meu passado. Evoco neste momento toda a minha equipe católica, Senhor, para que recolha todos os espíritos que adentraram o meu lar, que sejam tocados, Senhor, pelas vibrações amorosas, Senhor, quer da Virgem Aparecida, quer da Virgem de Capobê, de todos os grandes espíritos de Maria Santíssima, que sejam tocados os meus familiares e entes queridos, que sejam recolhidos, Senhor, nessa vibração para as colônias espirituais, parques de evangelizações e prontos socorro. Rogo, Senhor, pelo meu grupo evangélico e crente, para que neste momento recolha, Senhor, todos os espíritos que vieram nesta vibração em busca de socorro, de alívio e de reconforto para as colônias espirituais, que vão sendo, Senhor, retirados do meu lar, mas que recebam o amparo e o carinho da espiritualidade maior, preparando o seu futuro. Rogo carinhosamente pelos místicos, pelos esotéricos, pelos budistas, pelos ocultistas, por todos aqueles que adentram, Senhor, ao meu lar, que a nossa equipe de trabalho vai passando, Senhor, por todos os meus filhos, vai passando pelo meu lar, por aquilo que me pertence, e vai retirando todos esses espíritos de outras seitas, de outros credos, de outros conhecimentos, que vão sendo aliviados, auxiliados, Senhor, nas escolas espirituais. Peço carinhosamente neste momento a toda a equipe kardeciana, Senhor, que venha, Senhor, em nosso socorro e recolha todos os espíritos, caídos, falidos, combalidos, perdidos, angustiados, Senhor, que perderam as suas missões, que perderam os seus compromissos e choram no mundo dos espíritos, Senhor.
que as equipes espirituais de Bezerra de Menezes venham ao auxílio de todos eles. Acorde os espíritas, acorde os médios, acorde os trabalhadores da última hora. Rogo carinhosamente a Eurípides Barçanufo, para que neste momento passe, Senhor, do meu lado, auxilia a minha família, auxilia, Senhor, o meu trabalho, o meu crescimento, o meu aprimoramento, auxilia a minha própria evolução, Senhor. Rogo neste momento por Santo Agostinho, Vianney, Lacordaire, Francisco de Assis, Joana d'Arc, para que vão envolvendo, Senhor, todo o meu lar, toda a minha família, meus filhos, meus entes queridos, que vão sendo auxiliados e amparados. Peço carinhosamente à equipe do Chico que neste momento envolva todos os médicos, envolva meu lar, envolva minha família, para que eu tenha êxito no meu trabalho e possa, Senhor, auxiliar o meu lar. E carinhosamente eu evoco os elementares para que neste momento queime, Senhor. Queime os ódios, Senhor, as vibrações, as emanações. Queime, Senhor, todos os pensamentos negativos que adentram no meu lar, na minha família. Que seja solvido o ódio. Que seja solvido, Senhor, as vinganças, os desamores. Desmagnetizado, Senhor, as imperfeições. Que vai sendo limpo aos poucos, Senhor. Para que meu lar vai ficando limpo. Abençoa, Senhor, a nossa casa espírita. E que neste momento todas as equipes de trabalho, todos os espíritos benfeitores espirituais aqui presentes, que possam, Senhor, auxiliar esta casa, trazendo todas as virtudes e as belezas para os fluidos curadores. E carinhosamente eu peço neste momento ao Zezinho, Senhor, toda a equipe médica, Dona Geralda, tantos amigos e companheiros, seu Mário, seu Edicel, um grupo de amigos e companheiros para que neste momento passem por este lar, por esta casa, pelos vossos lares, e deixe a missão de paz e esperança. E pedimos neste momento para fazer uma tela protetora no nosso lar, para que o nosso lar seja protegido. E traga de Deus um foco de luz, um foco de esperança, de energias vitais, e coloque sobre a sua casa, e coloque o fluido doce, calmante, repousante, pacificador, de êxito e de trabalho. E rogo neste momento que toda a minha equipe de trabalho, todas as equipes espirituais de todos os médiuns, possam neste momento rebanhar as colônias espirituais, todos os espíritos que aqui vieram, Senhor, a estar conosco.
todos os espíritos, que as equipes espirituais de Bezerra de Menezes e de Eurípides vão amparando todos eles. O nosso profundo agradecimento e que as energias curadoras derrame sobre cada um de nós médiuns e que sejamos fortes, vencedores, construtores de um mundo melhor. Que possamos reurbanizar a Terra, reconstruir a doutrina dos Espíritos, no amor, na fé e na caridade. Obrigada, Senhor, por todos aqueles que aqui estiveram conosco. O nosso profundo agradecimento.